Isso aí, começo aqui com o som do violão para falar de isolamento acústico e aproveitamento total de plantas. E é claro, isso tem tudo a ver com o agronegócio. Uma startup agritech desenvolveu uma técnica que utiliza, digamos assim, hoje chamados aí popularmente de restos das plantas. Vamos pensar então em larga escala sobre o uso desse resto das plantas. Em resumo, a startup Mush produz artigos com esses restos de plantas, entre eles um isolador acústico e térmico para paredes, usado para dividir ambientes. É o aproveitamento máximo das plantas, como eles dizem, estruturas microscópicas utilizadas para produzir materiais poderosos, biodegradáveis, sustentáveis e disruptivos. Pois bem, tive a oportunidade de morar em Londres por alguns meses e lá eu vi paredes e diversos tipos de isolamento, não só acústico, mas térmico e, se não me engano, até anti-incêndio. Sobre o assunto, voltando agora aqui ao Brasil, conversei com os fundadores da startup Mush. Vale a pena acompanhar, pois eles apresentam uma revolução no agro com essa técnica que aproveita totalmente as plantas para fazer materiais de isolamento acústico para paredes e ambientes. Vamos chamar de aproveitamento inteligente de toda a planta. Bom, este é o programa Agro e Negócio, falando aqui de Brasília, Distrito Federal, e nós vamos direto agora a Ponta Grossa, a sede da nossa TV Vila Velha. Uma grande honra aqui conversar com a rapaziada aí da Mush, né? Uma startup. Está aqui conosco o Antônio Francisco, também o Leandro Oshiro e o Eduardo Sidney. Bom, começo perguntando para o Leandro. Conta para nós, Leandro, o que é essa startup, o que vocês estão fazendo? Dá um resumo aí, por favor. Então, o que a gente faz, a gente produz um material completamente novo, disruptivo, utilizando os resíduos da agroindústria. Então, quando você pensa em todo o trabalho em que o produtor rural tem para produção de alimentos, produção de grãos em geral, ele investe muito em maquinário, mão de obra, insumos agrícolas, tudo isso para quê? Para produzir os grãos, né? Só que não produz apenas os grãos, ele produz a planta inteira. Ou seja, a planta que ele não utiliza representa praticamente 70% do que ele não utiliza, ou seja, os resíduos agrícolas, os resíduos da agroindústria. Então o que nós fazemos? A gente pega esses resíduos, a gente faz um processamento com esses resíduos em que a gente consegue fazer um material completamente inovador, no qual a gente coloca um fungo. Esse fungo serve como se fosse um agregador de partículas. Ele faz com que todos esses resíduos da agroindústria eles se mantenham juntos, colados. E esse material possui diversas propriedades bem interessantes, como ele faz absorção acústica, ele é resistente à chama, ele possui baixa densidade, e ainda assim possui boa resistência mecânica. O nosso principal foco é atingir mercados em que tem uma necessidade de ter um material mais sustentável, na verdade, né?
Então, no caso, a gente está gerando soluções para a indústria de soluções acústicas, em que normalmente se usa espuma de poliuretano, em que utiliza materiais de fontes não renováveis. A gente está produzindo soluções para o setor de embalagens, em que o nosso material, além de ser orgânico, né, digamos assim, ele é biodegradável. Então toda aquela questão de que produz uma grande quantidade de lixo que não é degradável e que faz volumes enormes em lixões, vai para o mar e ainda continua lá e não se degrada muito rapidamente. Então a gente vai atacar nessa questão com o nosso material. Daria para chamar de uma reciclagem da planta, vamos dizer assim? Isso, na verdade a gente está trazendo valor a esses resíduos agrícolas. Não diria uma reciclagem, porque a gente não está retornando... como é que é? Sim, mas eu entendi perfeitamente. Vocês estão fazendo um aproveitamento e criando um produto novo a partir desses resíduos aí, que são muitos, né, do agronegócio, né, da agricultura especificamente. Uhum. Viu, Ricardo? Isso que o Leandro colocou é bacana pelo seguinte, né? Pensem, para cada tonelada, por exemplo, no caso dos grãos que o Leandro citou, para cada tonelada de grão produzido, o agricultor gera também 2 toneladas de um material vegetal que não é alimento. Então a gente fala assim, né, que na verdade a maior parte dos recursos que ele aplica no campo acaba sendo utilizado para produzir um material que não é o alimento. Esse material, parte dele, ele tem que ficar no solo, porque ele serve, né, como adubo para a próxima colheita, para a próxima plantação, enfim. Mas uma parte importante disso, se estima aí que mais de 30%, poderia ser retirado do campo, sem prejudicar a qualidade do solo. Isso poderia estar sendo produzido para gerar outras coisas, né? Lá na agroindústria, quando esses alimentos são processados, se gera mais uma quantidade enorme de resíduos que acabam se tornando passivos ambientais, né? Que a agroindústria tem que dar um fim a esses resíduos. Então, o que a gente está propondo é justamente aproveitar esses resíduos para a gente gerar outras coisas, ou novos materiais, né? E essa que foi a tecnologia que a gente desenvolveu dentro da startup. Perfeito. O que faz uma startup também, inclusive ser considerada uma startup, é você ter um time forte, né? Um time coeso, um time de especialistas, cada um na sua função. Bom, eu gostaria de começar a fazer uma rodada aqui, começar pelo Antônio Francisco, que cada um de vocês falasse o que cada um faz nessa startup, né? O que é o time. E agora, só fazendo uma analogia, assim, como quando um carro para ali na Fórmula 1, cada um já sabe exatamente onde é que vai, né? O cara, eu sou o cara da chave e o piloto sai, né, rapidamente. Bom, cada um sabe exatamente a sua função, né, milimetricamente. Bom, vamos lá, pode ser, Antônio, com você então? Opa, prazer. Ricardo, o produto que a gente está, como o Leandro e o Eduardo comentaram, o produto que a gente está se propondo a lançar no mercado tem uma pegada ambiental extremamente forte, extremamente relevante. É um produto extremamente sustentável. Nós reduzimos a pegada de carbono, é um produto, é como se fosse um polímero, ele é biodegradável. Nós pretendemos lançar esse produto já com as avaliações de impacto ambiental, e por conta disso, essa parte é onde eu atuo na empresa, cuidando das declarações, da parte de sustentabilidade desse produto que tem uma forte ligação, entendeu? E está vinculado aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então essa é a minha responsabilidade dentro da empresa. Muito bom. Você agora, Leandro? Eu faço toda a parte de produção do material. Então, eu ajudo a desenvolver a tecnologia. Essa tecnologia se iniciou pela iniciação científica que eu desenvolvi junto com o Eduardo Sidney, que foi meu orientador. Então, desde o começo eu estou lidando com a parte de produção do material.
Quer dizer, você vai ser o líder da indústria, vamos dizer assim. Na parte de produção. Eduardo, bora. Bom, eu sou professor, na verdade, na UTFPR, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Campos Ponta Grossa, que é onde, há 2 anos atrás, a tecnologia começou a ser desenvolvida, né, com o trabalho do Leandro. Depois a empresa acabou sendo incubada na universidade, né? Então, eu sou professor da universidade e acabo mentorando aí um pouco a empresa também nesse desenvolvimento, né? Eu já tenho experiência, antes de eu ser professor, eu tive 2 empresas, então eu tenho já um pouco de experiência nessa parte de empreendedorismo. E toda a minha formação profissional foi na área de biotecnologia, né? Inclusive trabalhando com fungos, que é a base aí da tecnologia que a gente desenvolveu. Bom, sabe que... Pode falar, desculpa. Não, então eu trago essa experiência, né, para dentro da empresa. Eu estive conversando com o pessoal de Israel, que eles querem acelerar diversas startups, né? Porque Israel é um polo tecnológico. E quando você fala que teve 2 empresas, esses dias, né, nessa entrevista com o pessoal lá de Israel, da Câmara Brasil-Israel, uma das perguntas que eles fazem lá antes de acelerar as empresas, eles perguntam: quantas empresas você já teve? Aí diz que muitos candidatos ficam assim, tal, querem não esconder, assim, e quando na verdade o interesse deles, eles investem milhões, às vezes, em quem já teve várias empresas, porque a pessoa já passou por experiências, já sabe o que dá certo, o que não dá certo, como é que não é, como é que é acordar segunda às 7 da manhã e tocar a empresa. Então é muito bacana isso que você fala, essa tua experiência, isso é importantíssimo numa startup, né? Bom, as pessoas têm que entender assim, né, que a vida é feita de erros e acertos, né? E a gente passa a vida inteira errando e a vida inteira acertando, né? A gente tenta acertar o máximo possível. Mas assim, os erros a gente não deve esconder por causa disso. Isso traz experiência, né? Você sabe o que deu errado e depois você não repete, né? Então, assim, é uma carga de conhecimento que você acaba gerando. O que a gente não pode ter o mesmo erro, né? Não pode errar de novo. Daí começa a não fazer sentido, né? Muito bom. Tem um poeta aí no Paraná, o Paulo Leminski, que ele fala alguma coisa como só o erro tem vez. Tem uma história assim, não vou lembrar agora um pouco. Mas enfim. Falam que errar é humano, mas repetir, né? Aí já é burrice. Muito bom, muito bom. Bom, Eduardo, você poderia comentar também com a gente, já que você está lá na universidade, e sobre essa questão da BRF, né? Vocês tiveram uma participação aí com a BRF, uma aceleração, alguma coisa assim. Mas não é só a BRF, né? Vocês vêm com um histórico aí de premiações, etc. Vocês poderiam contar para nós, por gentileza? Sim, claro. Então, né, que nem a gente comentou, há 2 anos atrás, 2018, o Leandro começou a desenvolver essa tecnologia dentro da iniciação científica, né, que foi feita dentro da universidade. E no final de 2019, né, diante dos bons resultados aí que ele teve no laboratório, a gente escreveu um projeto para um edital de fomento aqui do estado do Paraná, que chama Sinapse da Inovação, que hoje é o Centelha que acontece, né, ao redor do país. E nós fomos contemplados com esse fomento, e esse fomento nos obrigava a abrir um CNPJ. Né? Então foi em novembro de 2019 que a empresa oficialmente surgiu. Já em janeiro a gente foi selecionado para participar de um programa de aceleração, que era, na verdade, um projeto de inovação aberta da BRF, que foi conduzido pela Emerge Labs, que é uma empresa aí de São Paulo. E então pense assim, nós tínhamos 2 meses oficialmente de vida, e nós já fomos selecionados para participar desse programa de aceleração com a BRF. E esse programa de aceleração para a gente foi assim, muitíssimo importante, porque ajudou a gente a moldar o nosso raciocínio, a nossa filosofia como empresa, né? Aí, enfim, foi um programa super bacana, super para a gente, né? Foi uma experiência incrível. E aí, em março, a gente foi selecionado para participar de um programa aqui da Rede Globo do Paraná, que chama Rocket Startup, que é tipo um reality show de startups, do qual agora, em dezembro, nós acabamos sendo campeões da Órbita Agro. Tá? Então, foram mais de 400 inscritos, haviam 6 empresas na Órbita Agro, uma série aí de palestras, de treinamentos. No final, a gente fez a apresentação, né, um pitch, na verdade, para uma banca de avaliadores, e acabamos nos tornando, junto com o voto popular, etc., campeões dessa Órbita Agro. Né? Ainda nesse ano, 2020, a gente também apresentou o nosso projeto de aplicação do nosso material para a indústria de embalagens,
A gente apresentou isso no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que é organizado pela Associação Brasileira de Cosmetologia, e também recebemos uma premiação, uma menção honrosa, né, que é um reconhecimento, na verdade, desse setor de cosméticos, de que a nossa proposta de utilizar esse material como embalagem secundária é realmente alguma coisa que chama a atenção desse setor, né? Até porque na área de embalagens, hoje, a sustentabilidade ela é muito ligada à logística reversa, né? E hoje, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, etc., se conseguir diminuir essa quantidade de resíduos que você precisa manejar, é super importante, né? Não só economicamente, mas ambientalmente, óbvio. E é essa proposta que a gente traz, né, com o nosso produto. E ainda em novembro desse ano, a gente também foi eleito uma das top 3 Construtecs, né, inovadoras do estado do Paraná. Então, a gente participa de um ecossistema que existe de empresas relacionadas à construção civil aqui no estado. Também mostrando a possibilidade da gente aplicar essa tecnologia que a gente desenvolveu dentro da construção civil, né? Porque a construção civil também é um setor em que a gente praticamente não tem materiais construtivos sustentáveis, né? As soluções da construção civil para sustentabilidade é melhorar a eficiência energética, né? Se aumenta a entrada de luz natural no ambiente para se evitar ter que ligar a luz, o isolamento térmico para se evitar gasto de energia elétrica. Então, assim, o que a gente está mostrando com essa nossa tecnologia é que a partir do uso lá dos resíduos agrícolas, né, que hoje são subaproveitados, a gente consegue gerar, a partir de uma mesma tecnologia, soluções para vários tipos de indústria. Muito bom. Agora, você falando disso me lembra muito prédios de apartamento que não tem isolamento acústico nenhum, né? Você escuta tudo do vizinho, então, você imagina que seria nessa linha, uma das linhas que vocês estão seguindo. Isso. Conseguir colocar essa placa aí entre as paredes, e algo fantástico, é por aí? É por aí. O Leandro até fez todos os testes de capacidade de isolamento acústico desse material, e ele é muito próximo ao do isopor, né? Então, só que o isopor, ele, por exemplo, o isopor pega fogo, né? O nosso material não pega fogo. Muito bom. O isopor pega fogo, ele solta fósforo. Então, tem várias vantagens do nosso material, né? Eduardo, me permite? Claro. Ricardo, não só colocar esse material entre as paredes. Esse material, a tecnologia que foi desenvolvida, sobretudo pelo Eduardo e pelo Leandro, ele te permite construir, no caso de placas acústicas ou com conforto térmico, placas no formato que você quiser. Então, você pode, inclusive, revestir toda uma parede com um formato que você quiser, entendeu? E a gente já tem até uma coleção que está sendo lançada junto, que está sendo desenvolvida com uma empresa de design, denominada Coleção Íris, do qual a gente já tem o formato para essa placa e ela vai ficar visível. Então, não é só na construção civil, nós não estamos trabalhando só a possibilidade de estar entre paredes ou entre as portas, por exemplo, porque ele é um material bastante leve. Entendeu? Então você pode colocar entre as portas, por exemplo, para reduzir o impacto não só do vizinho, mas dentro do próprio apartamento. Entendeu? Então, um material de revestimento de parede, né? Como se fosse uma lajota, só que ele é uma lajota feita com material que absorve ruídos, né? Então ele vai melhorar o conforto térmico dos ambientes. Excelente. E, por exemplo, que você já tem um violão ali do lado, tem uns instrumentos aí, né? Então, você poderia, por exemplo, na tua sala ter esse material fazendo esse revestimento e ajudando, né, a manter o som, a qualidade do som dentro do ambiente e não passar, né, para os outros. Meu Deus do céu, a minha namorada é uma das pessoas que mais tem paciência comigo, mas quando eu vou tocar violão, eu já peguei ela no Instagram, vem aí para mim no violão. Uma vez eu olhei para ela, ela estava dormindo, era acho que na segunda música, dormiu! Imagina só o que os vizinhos, né, que não tem nenhuma afeição comigo, pensam a respeito, né? Um negócio desse ia ser fantástico. O Antônio, deixa eu aproveitar aqui a tua experiência, que você estava falando dos objetivos do milênio, sociais, etc. e tal. Eu entrevistei também recentemente o Agenor Mafra Neto, ele que é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, tem uma startup chamada ISCA Technologies, é uma startup fantástica também ligada ao agronegócio. E eles têm apoio da Gates Foundation, lá do Bill Gates, né? Do Bill Gates. E o que o Bill Gates, etc., tá de olho? Justamente nisso que você falou, nos objetivos do milênio, nos objetivos sociais,
é por aí que esses grandes fundos, uma das coisas que eles olham é isso. Conta para nós um pouquinho, Antônio, como que é essa relação, né, sustentabilidade, esse tipo de não é só de palavra, mas de essência de papo, né? Olha, eu diria o seguinte, com esse descritivo que já foi feito, e a gente fazendo o vínculo direto com o produto que a gente está falando, e mais com os ODS, eu diria que nós agiríamos, vamos ver, pelo menos no ODS que trata de energia limpa e acessível, porque você vai ter uma limitação, você vai ter uma economia de certa maneira, tá? Na parte de indústria, como sendo uma inovação, melhoria de infraestrutura, o ODS de cidades e comunidades sustentáveis, também na parte de consumo e produção responsável, porque efetivamente no Paraná nós falamos com uma quantidade nós falamos da parte das plantas que são nem todo o resíduo da planta necessita ficar no solo para o plantio direto. Então aí você pode otimizar e agregar valor a esse produto, tá? A gente ajudaria a questão de vida na água, porque nós estamos trabalhando com um produto que é biodegradável, e pelo menos para ele tem tá se mostrando bastante interessante e muito menos agressivo, ou praticamente nada agressivo na água, a sua degradabilidade, tá? Com isso, provavelmente, nós vamos melhorar a vida das pessoas com mais conforto térmico, com mais conforto acústico, com um consumo mais responsável, com um aproveitamento bastante grande, e isso fortalece uma temática que é bastante atual, que é o que o pessoal está chamando de economia circular, que é e no nosso caso, a bioeconomia circular, que é o aproveitamento pleno ou maior de tudo que você pode gerar sobre um determinado produto. Então, você, com isso, reduz extração de matérias virgens do meio ambiente. Quer dizer, nós estamos propondo um produto altamente inovador. No país, nós somos a única empresa que está trabalhando com este viés que nós estamos falando para você. E eu diria que atendendo a diversos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e somos uma empresa com um produto muito amigo do meio ambiente e do planeta, entendeu? E a gente está procurando clientes, a gente observa que os clientes estão procurando produtos com essas características. É isso que a gente está se propondo a fazer. Com toda certeza. Então é isso. Dentro disso, é uma coisa que a gente demorou até como startup para compreender, era como medir esse ganho de sustentabilidade, né? Os parceiros que vão, por exemplo, utilizar o nosso produto. Então, a gente sabe que a sustentabilidade não é tudo, né? Tem que ter uma viabilidade econômica dentro disso. Mas uma das nossas grandes dificuldades lá no começo era como quantificar esse ganho de sustentabilidade, né? E aí hoje você já tem aí pesquisas que mostram que no Brasil 87% dos consumidores preferem comprar produtos de empresas sustentáveis. Os grandes fundos de investimento já usam critérios de sustentabilidade para saber em qual empresa investir e qual não investir, né? E não tem nenhuma empresa grande, né, média, grande, inclusive até as pequenas, né, que não se preocupe hoje com sustentabilidade. Porque isso está muito relacionado à imagem da empresa, o impacto que a empresa causa no ambiente. Então, tudo isso, sustentabilidade, o que antes parecia uma coisa meio... não parecia uma coisa tão palpável, hoje já é uma realidade no mundo inteiro, não tem empresa que não se preocupe com isso, né? Bom, eu agradeço pela entrevista de vocês. Infelizmente, nosso tempo está um pouco acabando,
mas fica aí para uma próxima aí a gente continuar esse assunto. Muito, muito bem, muito bem. Parabéns aí pela startup de vocês. Agradeço então a presença aqui do Antônio Francisco, do Leandro Oshiro, do Eduardo Sidney. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Ricardo. Tchau, Ricardo. Obrigado. Bom, este é o programa Agro e Negócio pela televisão, pelas Sensações Web Rádio, pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Omni Studio, redes sociais e os principais destaques na nossa versão em inglês no gigante The Real Times. Hoje ficamos por aqui. Sou o Ricardo V. Grisinovski, o Ricardo Veg, jornalista multimídia empolgado com a vida. E vamos em frente, né? Valeu!